como é que nós somos e para que nós somos. Quer dizer, tudo tem sua finalidade, né? Tudo. Esse microfone, a finalidade dele é amplificar a minha voz para que vocês possam me escutar. O celular serve para a gente se comunicar e nós devemos servir para alguma coisa, né? Também é de se esperar que sim. Deus não nos criaria para nada, né? Só para jogar a gente aí para ver o que é que dá, né? Então nós devemos ter alguma finalidade. Então, para tentar diferenciar, né, e tentar achar uma resposta para essa nossa finalidade e como é que nós funcionamos, eu procurei elencar aqui algumas características, né? Porque aqui a gente vê que os animais podem fazer coisas boas, certo? Você vê aqui a mamãe levando os filhotinhos, o passarinho construindo aqui sua casa, né? As formigas aqui cooperando e uma ajudando as outras. Então, os animais fazem coisas boas. E os animais também são capazes de fazer coisas ruins, né? Eles brigam entre si, eles brigam com outras espécies e matam uns aos outros, e até mesmo eles são capazes de tirar um bebezinho, veja só, do ventre da sua mãe, né? Como está tentando se banalizar na nosso tempo, né? Então os animais também são capazes de fazer isso. E os homens são capazes de fazer coisas ruins, né? Principalmente nós que vivemos aqui no Nordeste, no Brasil, que é um país muito violento, a gente sabe que nós somos capazes de coisas muito ruins. Mas também, por outro lado, nós somos capazes de coisas muito boas, né? Então, e aí? O que realmente diferencia, né, a gente dos outros animais, já que basicamente todos podemos fazer coisas boas e coisas ruins, né? Então, para tentar entender basicamente como é que a gente funciona, vamos tentar responder essa pergunta, porque quem somos inclui todas aquelas outras, né? Quem somos inclui todas aquelas outras. O que é que nós somos, como nós funcionamos e para que nós existimos, né? Então, vamos tentar dar aqui uma visão geral de o que somos nós, seres humanos, certo? Nós temos uma existência material, ou seja, nós somos feitos de alguma coisa, né? Como as pedras, como os prédios, como as plantas, como tudo é feito de alguma coisa material, né? Nós temos um segundo componente, que é a vida vegetativa. O que é isso? Tem coisas que nós fazemos que a gente faz involuntariamente. A gente não respira voluntariamente, a gente não faz a digestão dos nossos alimentos voluntariamente, né? Isso tudo acontece automaticamente no nosso organismo. E a isso se dá o nome de vida vegetativa, que é o fato de você se nutrir, né, se alimentar, eliminar as excreções, né, e tudo mais, as impurezas, crescer, né? Nós crescemos também voluntariamente. Ninguém assim, hoje eu quero crescer, né? Não é. A coisa acontece automaticamente. E a reprodução. Isso a gente tem em comum com os vegetais, né? Todas as plantas também fazem isso. São seres inferiores em relação a nós e eles também fazem isso. Crescem, se nutrem-se e se reproduzem, né? E nós temos ainda algo a mais, né? Que se chama de sensibilidade e movimento. Sensibilidade o que é? É a nossa capacidade de perceber o nosso mundo, o mundo exterior a nós, através dos nossos sentidos, né? Então nós vemos as coisas, as plantas não veem, né? São seres inferiores a nós. Nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos as mudanças de temperatura, as mudanças, né, nós sentimos o sabor das coisas, são os nossos sentidos, né? E nós temos a capacidade de nos movimentar. As plantas não têm capacidade de movimentar. Quer dizer, algum movimentozinho muito ordinário, né? Uma plantinha que vira assim atrás do sol, mas movimentar-se, sair de um lugar e ir para o outro, só os animais têm. Então, esse é um grau superior na escala da existência, vamos dizer assim. Bom, até aqui nós somos iguais aos animais. Um cachorro tem isso, qualquer animal tem isso. Mas nós temos alguma coisa a mais, né? Que são essas duas faculdades, que são a inteligência e a vontade. Isso só nós temos. A inteligência é a capacidade que os seres humanos têm de aprender a verdade, de descobrir a verdade por trás das coisas. E a vontade é a faculdade que a gente tem, que
que a gente consegue nos dirigir a um bem que a gente queira, né? Por exemplo, eu quero fazer tal coisa, a nossa vontade nos move para fazer isso, de forma consciente, certo? Os animais, quando querem comer, eles sentem fome, vai lá e come. Mas o contrário eles não conseguem fazer. Por exemplo, um cachorro não deixa de comer porque só tem comida para um. Então eu vou deixar de comer para o meu filho de comer. Eles não fazem isso, certo? E a gente é capaz de, usando a nossa vontade, decidir livremente não fazer determinadas coisas que a gente até acharia bom de fazer e por outro bem maior, né? Pela saúde dos nossos filhos. Ou, por exemplo, a gente se submete a um tratamento médico doloroso, sabendo que é desagradável, mas sabendo que o bem a ser conseguido depois é maior. Então, isso aí também é uma coisa que só nós, seres humanos, temos. Existe uma terceira dimensão dessas aí, que é a afetividade, mas isso aí não vai interessar muito para nós, que é a capacidade de reconhecer a beleza das coisas. Nesse momento não vai ser tão pertinente aqui para nós. Então, dentro dessa reunião de características que nós temos, essas 4 coisas, né? A existência material, a capacidade vegetativa de nutrição, crescimento e reprodução, a capacidade de interagir com o nosso ambiente através dos nossos sentidos e de nos movimentarmos, e a nossa inteligência, a nossa vontade, isso compõe o nosso organismo humano, né? Então, aqui eu procurei mostrar um pouco como é que funciona mais profundamente isso aí, certo? Como é que a gente interage com o mundo exterior e como é que a gente recebe as informações desse mundo e processa e nos conduz na vida através dessas interações, né? Então nós temos os sentidos externos, né, que todos nós sabemos, né, o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. A audição e a visão são os sentidos superiores, né? A gente capta bem mais informações através da visão e da audição do que o tato. É uma coisa que você só consegue atuar proximamente, né, e a gente consegue ver mais longe, consegue ouvir mais longe, e esses dois sentidos, a visão e a audição, são mais nobres, nos afetam mais. Então, tudo que a gente capta pelos sentidos, por favor, interrompam se eu estiver falando rápido, certo? Surgir alguma dúvida. Então, tudo que a gente capta pelos nossos sentidos externos entram no nosso organismo. Ah, Vinícius, e vai para onde isso aí? Vamos ver, né, depois, né? Mas entra, né? Todo mundo concorda que você vê, entra em alguma parte aí da gente. O que a gente ouve também. E esse alguma coisa chama-se sentido comum, esse nome aí. O sentido comum é como se fosse um processador da nossa alma, né? Porque, veja só, a gente está numa situação aqui de chuva. Então, a gente viu o brilho lá fora de um relâmpago, a gente ouviu o estrondo de um trovão, ouviu também o barulho da chuva. Certo, são informações diferentes. Tem que ter alguma coisa dentro de nós que junte essas informações e nos dê uma informação a mais. Está chovendo, né? A gente junta todas essas informações no sentido comum, e esse sentido comum vai organizar essas informações, vai informar para a gente que está chovendo lá fora, e daí eu vou tirar uma série de conclusões e demandas, né? Eu não vou sair, que eu vou me molhar, eu vou desligar as coisas para não queimar, né, os equipamentos e tal, etc. Então esse sentido comum, ele é vamos dizer, esse processador, como um computador desse tem, um processador, ele pega várias informações e reúne e organiza. E tudo isso sobe, vamos dizer assim, sobe para o imaginário. Bom, o imaginário é como se fosse um banco de dados, vamos dizer assim. É onde essas informações ficam armazenadas. O sentido comum faz só organizar ali e joga para a memória, vamos dizer assim. Então, toda vida que eu ouvi o barulho do trovão e da chuva e a visão da claridade, eu vou me lembrar daquela memória que está no meu imaginário e vou saber que está chovendo e vou poder agir conforme essas informações. Essas duas palavrinhas que eu coloquei ao lado, que é o concupiscível e o irascível, são termos estranhos, né? São termos um pouco difíceis, mas basicamente é o seguinte: o concupiscível, que é esse nomezinho roxo que tem aí, basicamente é a nossa busca pelo prazer. A gente quer estar satisfeito com comida, com bebida, com água, com conforto, com ar-condicionado, certo? Isso aí é a nossa busca natural pelo prazer. E o irascível, esse nomezinho vermelho que está aí,
é um apetite que leva a gente a se afastar do que nos levaria para esse prazer. Por exemplo, tem uma comida bem bonita ali, um prato bem bonito ali, e eu tô doido para comer, e quando eu vou comer lá, aparece alguém para me perturbar, puxar conversa e tal, não sei o quê. Naquela hora a gente sente uma raiva, né? Uma coisa que está nos atrapalhando de conseguir aquele bem desejado ali, aquela comida, né? Então, o irascível é que move o nosso organismo para uma série de mudanças, né? A gente consegue puxar da nossa memória que quando a gente está tranquilo comendo é de um jeito, e quando a gente está com raiva de alguma coisa, a gente está de outro jeito, né? Então, são essas duas coisas que determinam no nosso organismo esse tipo de reação. Até aqui, todos os animais têm isso, certo? Um cachorro tem um apetite concupiscível, né? Porque ele quer a comida, ele quer beber água, ele quer dormir, ele quer descansar. E ele tem raiva, né? Se a gente for pegar na comidinha dele lá, ele morde a gente, mesmo que seja o dono, né? Então, assim, essas duas faculdades aí, o irascível e o concupiscível, todos os animais têm. Então, até aqui, nós estamos iguais a todos os animais. E como eu falei um pouco antes, né? A gente tem essa parte superior, que é algo a mais, que é a inteligência e a vontade. Bom, aqui chega no ponto crucial do nosso entendimento, certo? Veja só, se eu falar aqui a palavra, por exemplo, Bíblia, certo? Falei a palavra Bíblia. Cada um de nós, na mesma hora que eu falei, pensou em alguma coisa, em algo sobre Bíblia. A Bíblia que eu pensei é a minha visão de Bíblia que eu tenho. É um livro assim, uma capa tal, preta, com as bordas douradas, não sei tal. A Estela pensou em outra Bíblia, cada um pensou na sua própria Bíblia. Mas isso aí foi involuntário. Na hora que eu falo a palavra, o imaginário acorda. Isso aí é um imaginário funcionando, certo? Agora, se eu disser para cada um de nós, me digam o que é uma Bíblia. O que é uma Bíblia? Aí cada um vai explicar de acordo com o seu entendimento, né? Bom, a Bíblia é um livro composto por outros livros que tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento e assim vai. Alguns vão conseguir falar mais, outros menos, mas isso mostra a inteligência da gente funcionando, certo? Então o imaginário é algo involuntário, automático, e a inteligência é algo que você tem que puxar de dentro de você essas informações, né? E como é que se dão essas relações entre o imaginário e a inteligência, por exemplo? É uma via de mão dupla, certo? A inteligência da gente vai buscar essas informações no imaginário, certo? Tudo que a gente vai puxar da nossa inteligência, tentar descrever, explicar o que é determinada coisa, isso vai ser puxado do nosso banco de dados, que é o imaginário. Esse imaginário é como se fosse, como eu disse, aquela memória lá. Está guardado todas as informações que a gente vem recebendo dos sentidos a vida toda, vai guardando. E quando a sua inteligência é chamada a trabalhar, você vai lá no imaginário, pega as informações e começa a dissecá-las, vamos dizer, a desenvolvê-las, né? Então, isso aí dá um entendimento prático já para nós. É muito importante a gente saber com que a gente alimenta o nosso imaginário, certo? Por exemplo, a nossa cultura, as nossas, 2 ou 3 gerações aqui, teve um imaginário grandemente formado, por exemplo, pelas novelas da Globo, não é assim? Pronto. Então, 90%, eu parei de assistir novela tem muito tempo, mas eu me lembro, pelo que eu ouço, as novelas estão do mesmo jeito, ou pior, né? Mas assim, quando era bom, o que é que tinha nas novelas? Roque Santeiro era tirando onda com a igreja, né? Era a Beata, né? Aquela beatazinha caricaturada, né? Caricaturizada. Era o padre, né? Corrupto, o padre namorando, não sei o quê. Aí outra coisa, o que é que tem nas novelas da Globo? Marido traindo mulher, né? Todos os casais traem os seus companheiros e a gente abandonando não sei quem e tal. Coisa boa é bem pouquinho, né? Então, assim, isso vai alimentando nosso imaginário, certo? E no belo momento que alguém fala de casamento pra gente, a imagem que vem é do nosso imaginário que tá lá, na novela da Globo.
Vixe, não presta não. Casamento não presta não, porque só tem o homem, todo homem trai, a mulher vai viver dentro de casa e vai apanhar, e os meninos vão apanhar do pai. Não presta não, casamento. Por quê? Porque o imaginário da gente foi alimentado com isso. E muitas vezes isso é maior do que mesmo exemplos que a gente vê, né? A gente às vezes tem a família direitinha, a nossa família direitinha, mas você se deixou impregnar por algo ruim externo. Então, isso aí já dá essa dimensão da gente saber com o que a gente vai alimentar o nosso imaginário. Será que é melhor a gente ouvir o funk, né, que está passando hoje aí, né, que é só músicas eróticas, erotizantes e tal, ou ouvir uma música de melhor qualidade, né? Ou ver filmes violentos, ou ver grupo de WhatsApp, amigos de plantão, né? Que é só os grupos que tem aqui hoje em dia, né? Morreu um lá não sei aonde, já tem as fotos do cadáver aqui, né? Então, tudo isso vai sendo impresso no nosso imaginário e isso aí vai fazendo mal ou fazendo bem, de acordo com a qualidade do que você alimenta o seu imaginário, né? Então, esse ponto que eu queria destacar. A gente tem que ter muito firme isso na nossa mente, que o que a gente consome pelos nossos sentidos vai repercutir na nossa vida. Por quê? Quando a gente for chamado a usar a nossa inteligência para resolver um problema ou para tomar uma determinada atitude, o que vai emergir de dentro de nós vai vir do nosso imaginário. Então, esse funcionamentozinho bonitinho aí era quando era no paraíso, na verdade. Certo? Eu estou dizendo aqui tudo assim como eram os seres humanos, Adão e Eva, né? Perfeito, só via coisa boa, né? Só se alimentava de coisa boa e tal. Mas no meio do caminho teve um pequeno problema, né? Teve um pequeno problema. E desse problema, do pecado original, surgiu uma inversão total no nosso organismo espiritual, né? Quer dizer, tudo aquilo que estava embaixo, que era para ser subordinado à inteligência e à nossa vontade, é esmagado por tudo isso de ruim que eu falei aqui, né? Então, a gente acaba levando toda a nossa vida baseado na nossa parte mais animal, né? Você quer conforto, quer fugir da dor, quer buscar o prazer e quer viver de boa, não quer sofrer, não quer ter nada ruim, né? Então a gente acaba levando a nossa vida toda, a gente usa a nossa inteligência só para conseguir essas coisas, para conseguir uma comida melhor, para conseguir um ar-condicionado, para conseguir ganhar o dinheirinho para ter uma casa melhor. Então, isso não é ruim, né? Isso não é ruim. O problema é quando a gente só faz isso, né? Quando a gente só faz isso. E isso decorre do pecado original, que houve o pecado original gerou essa desordem na nossa alma. Antes era aquele tudo bonitinho, aquele primeiro slide que eu botei, e agora está tudo invertido. Então a gente tem que fazer um esforço enorme para poder a gente tentar reorganizar minimamente isso. Quer dizer, essa é a nossa luta, né? Até o dia da gente morrer. Porque essa tendência, essa inclinação para o mal, essa inclinação para o que é prejudicial espiritualmente, está dentro de nós, está dentro de todos nós. Basta a gente olhar uma criança dentro de casa, né? Uma criança que não deu tempo ainda de se organizar nada, é um cidadão totalmente desorganizado, né? Se você deixar, ele morre sozinho, ele se mata, ele pula a janela, ele come o que não presta, come veneno, cai, tá com a cabeça no chão. Então a gente tem que estar todo tempo protegendo ali, porque é uma criatura que está... o retrato da desordem do pecado original. Todos os animais são diferentes da gente nesse sentido. Um animal nasce agora, um bezerrinho nasce, daqui a 2 minutos ele já está andando e está mamando sozinho. A gente, se não der de comer a uma criança, morre, certo? Para vocês verem como a gente era igual aos animais até certo ponto, naquela parte que eu estava falando, né? E, em certa medida, os animais são superiores a nós, porque eles conseguem uma sobrevivência automática, vamos dizer assim, muito mais rápida do que nós. Com quantos anos um ser humano está pronto para enfrentar a vida sozinho? Né? E um animal, daqui a dias, semanas, já está pronto para levar a sua vida. Né? Bom, mas por nós termos essa origem espiritual, perfeita, como eram em Adão e Eva, nós temos uma inclinação também para a vida sobrenatural, porque nós somos criados por Deus e Ele quer que nós nos dirijamos para Ele, né, de volta. Então, essa vida sobrenatural, ela é também inerente a nós. Então, nós vivemos em guerra, né?
Nós vivemos em guerra. A nossa vida material aqui, a nossa vontade de comer, de dormir, de nos reproduzir, de ter conforto, com a nossa busca de Deus. A gente tem essa certeza, a gente tem esse sentimento que a gente precisa buscar algo a mais. Por que é que a gente tem essa certeza? Porque, se vocês observarem, quem consegue satisfazer todos esses apetites sensíveis, que a gente chama, essas coisas boas materiais, quer dizer, as pessoas mais ricas, vamos dizer assim, materialmente, que tem dinheiro para ter um carro bom, que tem dinheiro para ter uma casa boa, que tem dinheiro para comer no restaurante todo dia, que tem dinheiro para viajar, certo? Essas pessoas frequentemente são as mais infelizes, né? Por quê? Porque isso não sacia verdadeiramente o coração humano, né? Volto a dizer, nada disso é ruim em si, né? Nós buscarmos conforto, alimento, tudo mais, não é ruim em si, desde que esteja dentro de uma certa ordem prescrita por Deus, que a gente vai ver mais na frente, né? Isso é uma das poucas coisas que ele falou que presta. Mas é verdade, é isso mesmo. Talvez não seja nem dele, mas tá bom demais. Só ele ter falado isso aí foi bom demais. Mas isso é verdade, é verdade. Isso todo mundo percebe também, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente é jovem, adolescente, só pensa em brincar e tal, a gente não sente essa falta. Mas basta o primeiro sofrimento, basta o seu primeiro filho nascer, primeira dificuldade mais séria mesmo da vida, a gente tem essa percepção, né? Então, essa vida sobrenatural, ela existe. A gente vai se encontrar com ela mais cedo ou mais tarde. Nós que estamos aqui, né, que já temos uma vida religiosa mais ou menos consciente, desenvolvida, nós já percebemos isso, né? Então, nós temos que perceber que a vida sobrenatural é um presente de Deus. Ou seja, a gente não merece nada, né? Nós somos né? Então a gente não merece nada. Deus dá essa graça para nós, de nós podermos participar da vida sobrenatural, da vida, da felicidade da alma, de graça. Ele nos dá isso aí. Nós temos também que ter em mente que há uma relação muito próxima da vida natural com a sobrenatural. Como a gente vai ver mais na frente um pouco, quando eu começar a falar mais sobre as virtudes em si, nós vamos ver que o desenvolvimento das virtudes é muito parecido com o desenvolvimento da nossa vida biológica, vamos dizer assim, a nossa vida natural. Nós precisamos comer para nós nos desenvolvermos fisicamente. E na nossa vida sobrenatural, nós precisamos alimentar a nossa alma também. Com o quê? Vamos ver, né, lá na frente. Nós precisamos nos exercitar para não atrofiar a musculatura, né? Da mesma forma, nós precisamos exercitar as nossas potências da vida sobrenatural para que elas não atrofiem e, pelo contrário, para que elas cresçam, né? Então, há essa estreita relação entre a vida natural e a sobrenatural. E a vida sobrenatural é a vida verdadeira. Por quê? Porque é a vida que não se acaba, né? A nossa vida sobrenatural é o que vai continuar e perdurar para sempre quando a gente morrer, né? Essa nossa existência material aqui, a gente entende pela fé que é uma passagem, né? Que é uma coisa momentânea, inclusive bastante curta, tendo em vista a eternidade, né? Então, quando a gente terminar essa nossa estadia por aqui, aí é que vai começar a vida verdadeira. Por quê? Porque a gente não mais... Bom, se a gente, com a graça de Deus, morrermos em estado de graça e passarmos pelo purgatório e tal, etc., nós vamos perder essa coisa que nos atrapalha tanto, que é o nosso corpo, né? Nosso corpo é muito bom, foi criado por Deus e tal, mas ele está desordenado, né? Pelo pecado original, e ele nos atrapalha, né? Aquela trechinho lá de São Paulo, né? Nós fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos. Quer dizer, nós somos um poço de desordem, né? Então, quando nós passarmos para a eternidade, com a graça de Deus, estaremos livres de todos esses problemas. Só vai ficar a felicidade eterna, né? Então, que a gente não é capaz nem de imaginar o que seria isso, né? Bom, aqui a gente falar um pouco mais sobre o que seria a alma humana, né? Que é o que realmente permanece em nós.
O nosso corpo, nós sabemos também, por experiência, que vai se acabar, né? Apesar de nós crermos que ele vai ressurgir, mas a gente sabe que ele vai se acabar. Mas a alma não vai se acabar. A alma da gente é imortal, né? Então, quando a gente morrer, a única coisa que vai permanecer viva, por assim, viva mesmo, é a nossa alma, né? Então, a alma, o que seria a alma? A alma é a substância espiritual incompleta. Bom, nosso corpo é a nossa substância material, é o que nós somos materialmente. E a alma é o que dá vida a esse corpo, né? Acho que foi Santo Agostinho que disse, ou foi Padre Antônio Vieira que disse: quer ver o que é a alma humana? Contemple um cadáver, né? Tem poucas coisas tão repugnantes como um cadáver humano, né? Assim, é incrível. Aquela pessoa que tinha uma vida meia hora atrás, estava viva ali, com alegria, com tudo funcionando, e as pessoas que gostavam dela estavam ali em sua companhia, tem um infarto, morre, automaticamente vira uma coisa repugnante, até para os parentes, né? Até você consegue dar um abraço assim num parente seu morto, sei lá, mas é uma coisa assim que só mesmo aquela pessoa mais próxima conseguiria fazer, porque é uma coisa que perde totalmente, não é mais um ser humano completo, né? Falta muito. Na verdade, falta o essencial, né? O que tinha de ser humano ali foi embora, né? A alma se separou do corpo e ela vai para outra dimensão, vamos dizer assim, né? E a alma humana, ela não faz nada sozinha, né? Ninguém vê aqui, né, a nossa alma fazer as coisas, né? A gente vê através do nosso corpo. São Tomás de Aquino diz que existem graus de união, vamos dizer assim. Ele diz que a união mais perfeita que existe, a mais perfeita, perfeitíssima, é a união da Santíssima Trindade, né? A união das três pessoas da Santíssima Trindade. A segunda coisa que é mais perfeitamente unida entre si é a natureza humana e a natureza divina de Cristo, né? E a terceira coisa que é mais perfeitamente unida é justamente essa união da gente, da nossa alma com o nosso corpo. Então, ela precisa do nosso corpo para operar. Então, é o que a gente diz assim, né? Para ter uma analogia, quem peca não é o corpo, né? Um cachorro não pode pecar, né? Um cachorro me mordeu, ele não está pecando, ele está fazendo qualquer coisa lá, né? Quem peca é a alma, é a nossa alma que peca, não é o nosso corpo que peca, certo? Se a gente não teve força suficiente para resistir àquela tentação, por exemplo, quem pecou não foi o nosso corpo, foi a nossa alma. E outro adágio muito bonito que eu acho também, eu sempre tenho comigo, que é o seguinte: a nossa parte que peca é a nossa pior parte. Vamos dizer, é a nossa parte que abriu mão de tudo, abriu mão de Deus, abriu mão da nossa família, abriu mão de tudo para fazer uma determinada coisa errada. Mas a nossa fé católica tem uma coisa muito bonita, que é a confissão. E a parte nossa que se confessa é a nossa melhor parte. Por quê? Porque é a parte da nossa alma que olhou para trás, reconheceu que fez errado, reconheceu que prejudicou outras pessoas e a si próprio, e resolve pedir perdão para reparar aquele erro, né? Então, é muito importante a gente entender isso, que quem age é a alma, mas ela serve do corpo para operar. Como eu repeti aqui, né? Ela age através do corpo e ela precisa de algumas faculdades que a gente vai falar um pouco mais na frente. Basicamente, a inteligência é a vontade, que eu já dei uma explicada antes, né? Então, nós agimos através da nossa inteligência e da nossa vontade. A nossa vontade nos mostra o que é bom, certo? Mesmo que esse bom esteja errado, mas tudo que a gente faz porque a gente acha que é bom. Se eu sou diabético e eu como um doce de leite, eu como porque eu acho que ele é bom para mim. Por mais que eu esteja percebendo isso de forma errada, né? Porque aquilo ali vai me fazer mal. Mas a nossa vontade nos leva a isso. Nos apresenta o doce de leite como uma coisa boa. E ela informa a inteligência pega e olha, aquilo ali é bom, então eu vou atrás dele. Aí a inteligência vai mover o nosso corpo, como é? Eu vou desligar esse computador aqui, eu vou lá na geladeira pegar o doce. Aí quando eu como o doce, aí a minha vontade vai dizer, olha, tá vendo como era bom? Reforça. E aí você usa a sua inteligência para continuar indo atrás daquilo que é bom.
Aí, exato, é. Porque depois você vai percebendo com a sua própria inteligência que aquele não é tão bom assim, né? Mas eu estou só mostrando como é que é o movimento da nossa humanidade. Essa interação entre a inteligência e a vontade. Olha, isso aqui é bom. Eu vou com a inteligência e vou atrás. Se é bom mesmo, a vontade puxa mais. Vai mais fundo, tal. Como nós aqui. Alguém achou que isso aqui era bom. A gente está aqui reunido conversando sobre essas coisas, né? Então a vontade de vocês moveu cada um para vir para cá. Aí eu converso esse monte de coisa aqui, aí vocês vão usar a inteligência de vocês e vão dizer, não, esse rapaz falou muito, foi besteira, na próxima eu não venho. Pronto. Ou então, gostei, achei legal, eu quero saber mais. Como é mesmo isso aí? Como é que funciona isso? Me dê outros exemplos. Isso funciona para tudo ou só para... Entendeu? Aí a sua vontade vai alimentando e você vai seguindo. E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer mais. E é assim que acontece com a nossa fé, né? Quanto mais a gente entende a nossa fé, no começo a gente vai só porque a mãe da gente obriga, né? Quando a gente é criança, mas com o tempo você vai entendendo um pouco mais e vai gostando mais e vai achando as músicas bonitas e vai querendo ir de novo para ouvir de novo e vai achando a fala do padre boa e vai querendo ir de novo para ouvir mais e assim a gente vai caminhando. E na nossa alma existem as virtudes e os dons. Todos nós já ouvimos falar também dos dons do Espírito Santo, né? As virtudes são uma coisa e os dons do Espírito Santo são outras coisas. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Mas é na alma humana que essas coisas estão, certo? Não é no cérebro, né? Não é no coração, né? É na nossa alma, certo? E isso aí não é tão facilmente perceptível, mas tem muitas experiências aí descritas cientificamente, né, que o que chama de experiência de quase morte, né? Todos nós já ouvimos dessas histórias, né, que a pessoa estava para morrer ou muito grave no UTI e sai do corpo, vamos dizer assim. Aquela pessoa quando volta, não morreu, voltou e ela conta coisas que ela só pode ter visto se ela não estivesse presente ali fisicamente naquele corpo, né? Isso aí tem muitos relatos, né? Mas é só para ilustrar assim, como a gente poderia imaginar que é essa história aí da nossa alma, né? Bom, até essa história aqui da alma, todo mundo é assim. Católico, evangélico, espírita, macumbeiro, crente, todo mundo tem isso aqui. Isso aqui é a estrutura do ser humano. Mas nós, católicos, acreditamos, né, cremos, por revelação, por fé, que nós recebemos uma coisa chamada graça santificante quando a gente é batizado. E o que é essa graça santificante, né? Ela é um presente de Deus, né, que Ele nos dá na hora do nosso batismo, que transforma a nossa alma, muda a nossa alma, né? Muda para outra coisa. Na verdade, não muda para outra coisa, melhora a nossa alma, vamos dizer assim. Acrescenta várias faculdades que não tinha antes de o cristão ser batizado, por exemplo. Sei lá, por exemplo, você tem um carro e você bota um toca-CD, né? Um som que ele não tinha. O carro não deixou de ser carro, mas ficou melhor do que o que era antes, né? Ele pega até rádio, né? De repente esse rádio é uma antena que fala com Deus, por exemplo, na nossa analogia com a nossa alma, vamos dizer. Um exemplo infantil assim para a gente ter uma ideia, né? E a gente passa a participar da vida divina. O que é isso? A gente passa a ter algo da vida divina dentro de nós, né? Você passa a ter contato com o que é realmente sobrenatural e divino. Então eu botei essa ilustração aqui para a gente ter uma ideia do que seria essa participação. Então se você pega ferro, né, por exemplo, ferro, e aquece ferro com fogo muito quente e tal, ele começa a mudar, não é assim? O ferro começa a mudar, ele vai mudando de cor, ele vai se avermelhando, ele vai ficando mais maleável, mais mole, até ficar assim líquido, né? Mas se você retirar esse fogo, ele vai solidificar e vai voltar a ser o que era antes. E muitas vezes melhor, por exemplo, é o que se chama, por exemplo, de aço temperado, né? Só esse fato de esquentar e esfriar, ele fica mais rígido, mais duro, mais resistente. Então,
esse ferro ficou, não deixou de ser ferro, mas ficou melhor do que o que era antes. E a gente observando o que está acontecendo com esse ferro aí, quando ele está esquentando, ele está ficando mais parecido com o fogo, né? O fogo que esquenta é quente, é amarelo, é brilhante, e o ferro vai adquirindo essas características. Então, isso aqui dá uma ideia do que é que a graça santificante faz na nossa alma, né? Quando você é batizado, é como se Deus, vamos dizer assim, começasse a esquentar a sua alma para ficar mais parecido com o fogo dele, do Espírito Santo. Deu para entender um pouco essa analogia, né? Outra boa analogia é do espelho, né? Você olha no espelho e você vê uma paisagem belíssima e tal, mas aquele espelho não se transformou naquela paisagem. Ele está sendo apenas ele está participando dessa paisagem, né? Ele está tendo algo em comum com essa paisagem belíssima, né? Então, vamos dizer que nós seríamos esse espelho que estaríamos refletindo alguma coisa da vida divina que foi infundida em nós no nosso batismo, certo? São dois exemplos assim que... É claro que isso são mistérios, né? E mistério a gente não vai conseguir resolver 100%, nunca, né? Só quando a gente passar para o lado de lá. Mas a teologia, né, os santos e tal, por revelação e por estudos filosóficos, eles conseguem nos dar essas interpretações de alto nível, né?